Vamos começar então a análise da nossa folha de pagamento, né? Eu estou aqui com duas instâncias do Delphi. Vou abrir então primeiramente o servidor de aplicação. Aí está. E vou abrir também aqui na outra instância o folha. E aí está. Muito bem. Então o primeiro cadastro que nós vamos analisar é o cadastro de parâmetros, tá? Quando você analisar lá no DER, você vai observar que o cadastro de parâmetros ele tem os seguintes campos. Vamos abrir aqui dentro do SQLog para nós vermos quais são os campos. Então está aqui em folha, parâmetros, esses são os campos. Nós temos aqui uma descrição da tabela, um comentário, né? Parâmetros do sistema, da folha, né? E aqui cada campo tem o seu comentário. Tá? Esses comentários eles são melhor observados no DER. Porque aqui alguns comentários foram cortados, né? Devido ao tamanho do comentário, tá? Bom, então nós temos aqui o ID da empresa, competência, contribuição do PIS e a alíquota do PIS, discriminação do DSR. O que é DSR? Aqui, ó. Se deve discriminar separadamente as horas do repouso remunerado no cálculo da folha de pagamento. Então é descanso semanal remunerado, né? O dia do pagamento, cálculo da proporcionalidade, as informações do 13º, se é para descontar as faltas no 13º, pagar adicionais, pagar estagiários, qual é o mês de adiantamento, qual é o percentual de adiantamento. Aqui já começa as informações das férias, se é para descontar as faltas nas férias, se é para pagar adicionais, se é para adiantar o 13º nas férias, por aí vai, né? Então nós temos que parametrizar isso daí em cada competência, tá? Cada mês nós vamos parametrizando isso daí no sistema, ok? Porque um mês pode ser diferente do outro, né? É evidente que é possível gerar logo isso para o ano inteiro, né? Para que não seja necessário fazer esse cadastro mensalmente, tá certo? Legal. Bom, sabendo disso aí, nós devemos fazer o que? Devemos abrir o nosso gerador, que também você está recebendo no DVD e está no repositório, né? Aqui no gerador você aponta para o caminho onde estão os VOs, caminho onde estão os controles do lado do cliente, para o caminho onde estão os controles do lado do servidor. Conecta, aqui estão as informações do banco. Você então localiza aqui folha parâmetros. Aqui estão os campos. Aí você manda ou gerar cada classe, cada unit individual, VO, o controle cliente e o controle servidor, ou você clica em gerar conjunto e ele já vai gerar os três arquivos. Né? Vai gerar o VO e os dois controles, tá? Feito isso, depois que você gerar esses arquivos, onde é que eles estarão? Eles estarão naqueles caminhos que nós informamos no gerador. Esses caminhos aqui, tá? Então, quando eu vier aqui em fontes RP comum VO, o folha parâmetro VO vai estar gerado aqui. Ok? Não precisa fazer alteração nenhuma nesse VO, tá? Sempre que nós construímos uma tela simples, né, que não é uma tela mestre detalhe, não precisamos fazer alterações no VO. A não ser que essa tela simples ela tenha aqui
um campo pertencente a outra tabela, por exemplo. Aqui nós temos a ID empresa, mas nós não vamos exibir o nome da empresa, né? Mas se nós tivermos aqui a ID do colaborador, e eu quero mostrar o nome do colaborador, aí sim eu faço uma alteração nesse VO, colocando um campo transiente para exibir o nome do colaborador e anoto devidamente esse campo aqui abaixo, tá? Mas não é o caso aí dessa folha parâmetros. Então aí está o VO. Dentro de servidor controller, eu vou ter o controller dessa folha. Folha parâmetros controller. Também não preciso fazer alteração nenhuma aqui. Já está do jeito que é para ser, tá? Mesmo que eu tenha um campo transiente, no caso do exemplo do colaborador, eu não precisaria fazer alteração nenhuma aqui no controle do servidor, ok? O controle do servidor eu preciso alterar quando eu tenho listas, né? Tenho aí uma tabela mestre detalhe, uma janela mestre detalhe, aí sim eu preciso alterar o controle do servidor. E o controller do cliente, folha controller, eu tenho aqui o folha parâmetros controller, esse sim eu não preciso alterar, nem que seja uma tabela simples, uma janela simples, ou que seja uma janela mestre detalhe, esse controller do cliente eu não preciso alterar, tá? Legal, então depois que eu criei esses três carinhas aí, eu vou no meu projeto do servidor e adiciono esse cara ao projeto, né? Então eu adiciono, procuro aqui por folha parâmetros controller e adiciono ele ao servidor. Adicionei ao servidor, eu abro o server container, né? Pressionei aqui Shift F12 para eu ver a lista de formulários. Então eu tenho aqui esse server container. Nesse server container eu vou registrar todas as minhas classes, tá? Então veja que eu tenho aqui as units separadas, né, por módulo. E eu tenho aqui folha de pagamento. Então eu já declaro a unit da folha de pagamento controle aqui, ó. Ok? Por que eu declaro essa unit? Para eu poder registrar a classe, né? Então eu tenho um método registrar classes aqui abaixo. Tenho todas as classes do sistema registradas aí. E eu tenho aqui, olha, folha de pagamento, registrar a classe T folha parâmetros controller. A classe T folhas parâmetro controller, folha parâmetros controller está dentro da unit folha parâmetros controller, tá? Então folha parâmetros controller, T folha parâmetros controller, tá? Que é uma classe que herda do nosso controller padrão, tá? Legal. Então adicionei o folha parâmetros controller, registrei a classe, o servidor já está pronto, né? Já posso executar o meu servidor. Ctrl Shift F9. Opa, apareceu um erro aí. Não está achando folha INSS Controller. Então vamos adicionar. Folha INSS Controller. Prontinho. Muito bem. Está o nosso servidor rodando. Vamos para a nossa aplicação cliente, né? Então, eu tenho aqui o menu, né? No meu menu eu adicionei essas imagens que você está vendo aqui em cima no image 16, image 32, né? São as imagens que são utilizadas aqui no esquema do Action Manager. As imagens ele usa por padrão a image 16, que é a que aparece no formulário. A imagem 32 é a imagem larga, a imagem grande, que é a que está aparecendo aqui no meu controle do Ribbon, tá? E a imagem 48 nós também inserimos aqui, porque se for necessário nós criarmos alguma janela diferente daquelas que aparecem aqui como abas, então nós usamos uma imagem 48 para essa janela, né? É o caso da janela de informativos, olha, janela de informativos e guias, uma janela que não é uma aba, ela vai ficar separada. Então eu uso uma imagem 48 aqui para ela, tá? Mas vamos deixar essa janela aí para depois, tá? Continuando aqui então, onde é que estão essas imagens? Essas imagens aí, elas estão aqui, ó, imagens, tá? Então nós temos aqui as imagens, pelo menos 16, 32 e 48 nós vamos ter,
E algumas imagens nós temos também 64, 128, 256. Se você quiser fazer mais alguma coisa com as imagens, tá? Algumas nós temos vários tamanhos, né? Mas pelo menos os três tamanhos, 16, 32 e 48, nós temos aqui, tá? Então as imagens estão aí separadas, as imagens que nós utilizamos no nosso menu. Perfeito. Deixa eu abrir então a janela de parâmetros. Aqui está. Nossa janela de parâmetros, ela tem aqui alguns campos gerais, logo acima, né, que é a competência, a contribuição do PIS, um combo box, a alíquota, a discriminação aí do DSR, também um combo box, o dia do pagamento e o cálculo de proporcionalidade. Nós temos aí 30 dias aparecendo aqui, mas nós podemos ver quais são as outras opções. Então é 0 para 30 dias e 1 conforme dias do mês. Daí nós temos esse group box para fazer aqui uma separação desses campos. São os campos referentes ao 13º salário, tá? É para descontar faltas, é para pagar adicionais, é para pagar estagiários. Qual é o mês do adiantamento? E aqui nós relacionamos quais são os meses, né? Esse mês de adiantamento, ele é um char 2. Isso mesmo. Tá, então aqui nós colocamos todos os meses e temos o percentual do adiantamento. E no grupo box férias, nós colocamos o descontar faltas, pagar adicionais, pagar estagiários, adicionar 13º, cálculo de justa causa e movimento mensal. Aqui no banco de dados nós já temos um registro salvo, né, foi um registro de testes. Vamos então carregar a nossa aplicação. Executar aqui parâmetros. Veja que como a janela está menor aqui, está em 1024 por 768, então alguns botões ficaram aqui, ó. O próprio ribbon ele já faz isso automaticamente, tá? Não precisa de fazer controle nenhum, ele já faz esse controle sozinho. Bom, então eu vou clicar em parâmetros. F9 já aparece aqueles parâmetros definidos aí para o mês 8 de 2012, né? Se eu pressionar F2, 9 de 2012, contribui para o PIS sim, qual é a alíquota? 2%, discrimina o DSR sim, dia do pagamento vai ser dia 5, cálculo de proporcionalidade 30 dias, é para descontar faltas sim, pagar adicionais sim, estagiários não. Qual mês de adiantamento do 13º? Abril, mas todos os meses estão aqui. Vamos colocar, por exemplo, julho, né? Percentual de adiantamento 50%. É para descontar as faltas sim, adicionais sim, pagar estagiários não. Estagiário não tem férias, né? É para adiantar o 13º sim. Cálculo de justa causa sim, movimento mensal não. F12. E aí já estão os meus parâmetros também para o mês 9 de 2012. Né? Legal? Se eu observar aqui, o dado foi salvo sem problema nenhum. Né? Bom, esses são os meus parâmetros. Tá? Legal. Deixa eu observar se essa janela tem algum to-do. Vou procurar aqui por to-do. Aqui, ó. Tem um to-do interessante aqui no grid para edits. Né? Como devemos fazer para que as descrições que estão nos combo box apareçam na grid? Isso é possível? Esse é um to-do interessante. Eu vou carregar novamente a aplicação. Nós vamos compreender a razão dele. Você já deve ter se perguntado isso, inclusive, tá? Por exemplo, olha, aparece aqui para mim pronto, cálculo da proporcionalidade, né? Tá aparecendo aqui 0. Mas o que é 0? Cálculo da proporcionalidade 0. Se eu clicar aqui em alterar, aí eu vejo que ele nem apareceu aqui, né? 0 é 30 dias e 1 é conforme o dia do mês. Então, seria possível que lá na grid aparecesse 1 conforme dia do mês? 1 conforme dia do mês?
a descrição que aparece no Combo Box aparecer aqui também na grid, é isso que esse to-do está querendo saber. Para nós seria bem legal se isso acontecesse, tá? Se a descrição que está no Combo Box aparecesse aqui também na grid, né? Quando é apenas um sim ou não, tranquilo, dá para entender de boa, né? Agora, quando é algo dessa forma, onde é um número ou então uma letra que quer dizer outra coisa, né? Um conjunto de letras, nós vamos ver mais exemplos, nós já vimos também exemplos nos outros módulos, aí fica complicado do usuário entender isso na grid. Ele teria que consultar para poder saber o que é esse 0, o que é esse 1, e isso não é muito legal. É por isso que o to-do quer saber, né? É possível que a descrição que está no Combo Box apareça na grid. Tá, nós vamos responder isso no EAD, ok? Nós temos um outro to-do aqui, que é exatamente sobre o cálculo da proporcionalidade, né? Você observa que quando eu consulto, ou quando eu acesso ele aqui, olha, ele não está aparecendo, né? Por que que não está funcionando? É a pergunta que é feita aqui. Legal? Se eu estou setando o item index de acordo com o valor que está em cálculo proporcionalidade, né, fazendo a conversão de string para inteiro, e é um 0 que está lá, então é para ele setar item index 0, mas não está setando. Por que que isso não está funcionando? Esse to-do está querendo saber isso aí. Legal? Então nós temos esses dois to-dos explícitos aí, e certamente existe alguma coisa implícita que você deve perguntar no EAD, né? Por exemplo, eu vou ter que cadastrar todo mês isso daqui, não tem uma rotina para eu cadastrar um e já gerar para o ano inteiro. Seria um to-do aí implícito, ou algo implícito que você pode levantar a bola no EAD. Legal? Então é isso, esse é o nosso cadastro de parâmetros para a folha de pagamento.